Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Temos aprendido aqui no canal que homem algum pode ver a face de Deus e viver. Êxodo, capítulo 33, versículo 20. E o único que o tem visto é o Cristo. Mateus, capítulo 11, versículo 27. E João, capítulo 6, versículo 46. Quando Cristo, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, é enviado por Deus à Terra, encarna na humanidade em um homem chamado Jesus. Tornando-se agora em Jesus Cristo, ou seja, 100% homem, 100% Deus, ele revela quem o Pai é e qual é a vontade do Pai. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus Cristo diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bom, apesar de Deus dizer que homem algum pode ver a sua face viver, o mesmo também diz que os limpos de coração o verão. E nessas palavras pronunciadas não há contradição quando compreendemos o caminho. Eu me chamo Sávio Braga e descobriremos esse caminho agora. Hoje em dia se fala de um evangelho comprometido com o bem-estar dos homens. É um evangelho configurado de tal maneira para levar as pessoas a pensarem que o evangelho visa a mudança das pessoas em si mesmas. O pensamento é: Deus quer abençoar as pessoas no aspecto material, físico, quanto à saúde do corpo, ou seja, um evangelho completamente pragmático. Porém, ao olharmos para a Escritura, nos deparamos com um evangelho orgânico, que tem como centro, universo, base, fundamento, a pessoa gloriosa de Jesus Cristo e a sua obra. Jesus Cristo, ao subir em determinado momento o monte, localizado nas proximidades de Cafarnaum, começa a falar um evangelho simples, porém profundo, um evangelho necessário. O homem foi criado perfeito em sua natureza, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é perfeito. Entretanto, com a queda, e isso se dá na consciência, esse homem, Adão, e a partir dele o pecado entrou no mundo, todos os homens tornaram-se um velho homem, uma velha criatura, um pecador em natureza. Tornaram-se maus, perversos, egoístas, avarentos, mentirosos, amantes de si mesmo. Passaram a aborrecer a Deus e as coisas relacionadas a Ele. E Jesus Cristo veio falar esse evangelho simples, profundo e necessário a esses homens, dizendo quem são os prósperos, os afortunados, os felizes, visto pelo Pai. Tudo que os homens fazem é buscando a sua felicidade, é buscando um preenchimento, uma plena realização no seu coração. E Jesus Cristo traz as características daqueles que verdadeiramente são felizes. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, ele diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu te faço uma pergunta. Você deseja ver a Deus? É necessário saber que este ver a Deus não é exatamente uma visão ou uma experiência, mas uma plena comunhão, intimidade, um desfrutar de Deus. É certo que ao perguntar quantos querem ver a Deus, todos dirão: eu quero ver a Deus. Todavia, o Evangelho não traz somente o poder transformador, mas emprega condições. O Evangelho diz: é possível que o homem veja a Deus. Entretanto, aqueles que o verão são os limpos, os puros de coração. O que verá a Deus é o que possui um coração sem mágoa, sem inveja, sem maldade, que não tem culpa nem dolo, que não tem medo. Porque o coração, segundo a Escritura, foi feito por Deus para amá-lo e crer nele. Com o coração se crê e com o coração se ama. O coração não pode ser um reservatório onde se depositam as mágoas, os ressentimentos, os rancores, a ira, a inimizade, a contenda, de maneira que o Evangelho declara ser bem-aventurado os puros de coração. Agora, eu trago uma indagação para a nossa reflexão. Se o limpo de coração é o que verá a Deus,
e esta é a condição. E ser puro de coração é ter um coração tão simples e tão puro que ele apenas ama e apenas crê. Quem o verá? O seu coração apenas ama e apenas crê? O meu, infelizmente, ainda não é assim. Imagine quando o nosso coração apenas amar e apenas crer. Crer em Deus, crer na sua palavra, e um coração totalmente quebrantado, totalmente amável, totalmente compassivo, totalmente misericordioso, totalmente tomado, não de sentimentos humanos, mas cheio do amor de Deus. Não confunda o amor com um mero sentimento humano por alguém ou por algo. Quem são esses limpos de coração? São os evangélicos? São os católicos? Os umbandistas? Os candomblecistas? Os rastafares? Os islâmicos ou os monásticos? Estas e tantas outras religiões têm a intenção de ligar o homem a Deus, o Criador, ou a uma força superior. No entanto, o simples fato de participar de uma organização mística ou religiosa não te garante ter um coração puro e, assim tendo, ver a Deus e, segundo Jesus Cristo, ser bem-aventurado. Essas identificações religiosas pertencem só aos homens aqui da terra e a mais ninguém. Volte-se para o Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho, é a boa notícia. O Salmo 24 irá relatar quem é esse puro de coração. E para descobrirmos isso, analisaremos desde o versículo 1. Salmo 24, versículos 1 e 2 diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes a estabeleceu. Porque os versículos 1 e 2 começam dizendo acerca do Senhor. Olha só, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse Deus é um Deus grande? Esse Deus é um Deus poderoso? Ele fundou a terra, essa terra dos homens, e a estabeleceu sobre as águas. Você consegue contemplar a grandeza deste Deus? É um Deus poderoso, é um Deus justo, é um Deus que é amor, é um Deus misericordioso, é um Deus santo. E então, diante dessa grandeza, o salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem estará com este Deus Criador? A resposta do versículo 3 do Salmo 24 está no versículo seguinte, que diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. Por que limpo de mãos e puro de coração? Porque o coração é interior e as mãos é aquilo que você realiza. E você realiza então o que está no seu coração. Há uma manifestação exterior daquilo que está no seu coração. O salmista continua a dizer que este que estará em sua presença e habitação é o que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Infelizmente, esse texto foi distorcido toda a vida e até hoje tem sido distorcido, porque ao serem lidas tais palavras, o entendimento que se tem é outro. Quem subirá ao monte do Senhor e permanecerá no seu santo lugar? Se compreende erroneamente assim: aquele que oferta, aquele que dá o dízimo, aquele que jejua, aquele que ora, aquele que faz caridade, aquele que está nos templos, e por aí vai. Ou seja, os homens estão sempre dispostos a criar todo um manual de comportamento exterior. O texto expressa explicitamente que o que subirá ao monte do Senhor e permanecerá no seu santo lugar é o limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O versículo 5 diz que apenas este, obterá do Senhor a bênção, e a justiça
do Deus da sua salvação. Agora complicou para nós, hein? Se já estava difícil quando lemos Mateus 5,8, que a condição para ver a Deus era ser limpo de coração, imagina agora saber que para subir no monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar, tem que ser limpo de mãos, puro de coração, não entregar a sua alma à falsidade e nem jurar dolosamente. Você conhece alguém assim? Existe essa pessoa com tais características? O que significa categoricamente que nós, portanto, não estaremos lá. Não veremos a Deus. Não seremos prósperos, afortunados ou felizes, segundo Jesus Cristo. Certo ou errado? Certo ou errado? Porque a Escritura afirma categoricamente que somente os limpos de coração verão a Deus. E quando a Escritura diz que os limpos de coração verão a Deus, você não pode dizer o contrário disso. Óbvio, se você crê nas Escrituras. E quando diz que permanecerá no santo monte de Deus o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente, então somente este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, e não o outro que não tem tais características. Sendo assim, se não enquadramos nesse texto, não veremos, não subiremos e nem permaneceremos em sua presença. E agora, o que fazer diante desta verdade que não pode mentir? Vamos visualizar melhor esse salmo em nossa mente. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele fundou a terra sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Primeiro, vejam a grandeza de Deus. Contemplem. Permita que no seu entendimento você vislumbre um Deus santo, glorioso, poderoso, grande, todo suficiente. Mas em seguida vem uma pergunta. Diante dessa visão, quantos subirão à sua presença? Quantos lá poderão permanecer? E a resposta é simples. O que é limpo de coração, ou seja, puro. Eu expliquei que o limpo de coração é alguém com um coração simples, que tão somente ama e tão somente crê. Qualquer outra coisa no coração que não seja a fé e o amor, torna-o impuro. Aí aparece no Salmo 24, o versículo 7 que diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Porque uma pergunta foi feita: quem subirá? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura com dolo. E, portanto, agora começa um cântico, um anúncio do Pai. Abram, portanto, as portas. Abram as portas dos céus, para que alguém entre. Alguém sobe, alguém subirá. E este que sobe é o Cristo ressurreto. Este cântico do Salmo 24 é um cântico profético acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Um dia, o Verbo se fez carne. Ele nasceu de Maria, ainda virgem, e como homem, ele cresceu como qualquer dos homens. Ele teve a tenra idade, teve infância, foi menino, teve puberdade, teve adolescência, ele teve juventude, pai, mãe, irmãos, primos, vizinhos. Ele foi um homem de carne e osso, e segundo Hebreus 4,15, a nossa semelhança. Um homem normal, um homem completo. Teve 20 anos de idade, teve 25 anos de idade, teve 30 anos de idade e começou o seu ministério, pregando, anunciando o reino de Deus, curando, libertando. E ele foi preso porque os líderes da religião judaica fizeram uma conspiração contra ele, porque a mensagem do evangelho colocava em descrédito a mensagem do judaísmo, a prática do judaísmo, a liderança do judaísmo, a religião judaica. E então resolveram matá-lo. Mas não poderiam simplesmente matar matando.
tinham que justificar por meio da lei de Moisés. Porque se porventura encontrassem alguma falha naquele homem, fosse ela qual for, poderiam fundamentar: matamos por causa disso. Para tanto, vamos então levá-lo, um homem de 33 anos, aos sumos sacerdotes, que são os homens da lei, que conhecem a lei, que interpretam a lei. E então eles vão poder julgá-lo e vão encontrar a falha. Foi passando por Anás, por Caifás, e eles nada tinham a dizer dele. Não encontravam falha, não encontravam dolo, não encontravam culpa, não encontravam mancha alguma naquele cordeiro. Um cordeiro completamente puro, completamente perfeito. De fato, um homem limpo de mãos e puro de coração, que não jura dolosamente e não entrega a sua alma à falsidade. Levaram a Pilatos, que era da parte da política. Olhou, conversou, entrevistou, questionou e no final disse: eu não vejo nesse homem culpa alguma. Não encontro neste homem dolo algum. Este homem é limpo de mãos e puro de coração. Depois que passou por todas estas instâncias, da religião à política, não tinham como fundamentar a morte dele, porque era um homem totalmente puro. Então, arranjaram falsas testemunhas para mentirem contra ele, para que justificassem a morte. Mataram o Filho de Deus. Mataram um homem inocente. Mataram um homem puro. Mataram um homem que não tinha dolo. Mentira alguma encontrou-se em sua boca. Assim como um cordeiro da lei do Antigo Testamento, que antes de ser imolado passava por uma inspeção para saber se era de fato um cordeiro perfeito, porque Deus não aceitava que lhe fosse oferecido um cordeiro manco ou qualquer deformidade. Jesus Cristo passou por todas as inspeções, da religião à política, e depois foi declarado: não há culpa, não há dolo. Aqui está o homem perfeito. E ele foi imolado, ele foi crucificado e ele foi sepultado. Ao terceiro dia, por essas razões, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Quando ele sai em ressurreição dentre os mortos, podemos até pensar, dentro do que o Salmo nos propõe, como que alguém perguntasse: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Então, Deus o Pai respondesse dizendo: somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. De repente, então os anjos começassem a cantar nos céus, dizendo: abram alas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque há um homem puro, santo, perfeito, cujo coração não há mácula, não há ruga, não há pecado, um homem completamente puro, porque ele então subirá. E ele foi subindo em ascensão. Ele foi ascendendo e os céus foram se abrindo. E mesmo os anjos caídos, principados, potestades, dominadores, que habitam as regiões celestiais, não queriam permitir que ele subisse. Mas a ordem vinha do Altíssimo dizendo: abram alas, porque o Rei da Glória vai passar. E tem mais: não abaixem as vossas cabeças, não fechem os vossos olhos, levantai, ó portas, para que vocês contemplem aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ele vai entrar, ele está subindo. E alguém perguntasse: quem é esse Rei da Glória? E o Salmo responde: é o Senhor, forte e poderoso, aquele que venceu nas batalhas. Esse Cristo, portanto, este homem gerado um dia no ventre de Maria, morto no Calvário, porém glorificado na ressurreição, este homem sobe como o novo homem de Deus. É a nova criação.
Este homem subirá, não outro, nenhum outro. Nenhum outro subirá a Deus, nenhum outro verá a Deus, porque este é o novo homem. Alguém poderá me perguntar, e nós? Onde ficamos nessa história? Então isso não pode ser evangelho, porque se o evangelho anuncia boas novas, qual é a boa notícia a meu respeito? A boa notícia será explicada na segunda parte dessa mensagem. Se você está compreendendo as Escrituras através desse canal, alimentando o seu espírito e fortalecendo a sua alma, deixe seu like, se inscreva, comente aqui embaixo e compartilhe. Deus te abençoe.